Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos abrir o Evangelho na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, no versículo 18. Assim que você achar, por favor, olhe ao teu lado, olhe para a tua direita, olhe para a tua esquerda. Vê se a pessoa que está ao teu lado tem o Evangelho. Se ela não tiver o Evangelho, chega perto dela e mostra aí, aonde nós vamos ler, para ela acompanhar a leitura. Já acharam? A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém? Eu vou ler outra vez. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém? Agora eu leio e toda a paz e vida aqui de Jundiaí repete em seguida. Vamos lá. Sabemos. Oh, bênção. De novo. Sabemos que todo aquele e toda aquela que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Quem acredita nisso? Levante a mão. Então coloque a Bíblia sobre o seu assento e vamos dar a melhor salva de palmas que Jundiaí e região já deu para o Senhor Jesus. Mas aplauda mesmo a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, agora por tua conta. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, seja em casa, no hospital, no presídio ou em trânsito, abra tua boca e glorifique a Deus conosco. Isso, dê glória a Deus. Você vai se sentir bem. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono do Todo-Poderoso. Isso, glorifica. Senhor Deus e Pai, não apenas aqui na Paz e Vida de Jundiaí, mas agora em todo o Brasil, através da rádio, pessoas estão te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Então abre o céu para receber este louvor. E mande, Senhor, a tua bênção sobre cada vida que te glorifica. Derrame o teu poder sobre cada pessoa que está dando glórias a ti. Ah, Pai, derrame a tua virtude sobre cada um de nós agora. Pai bendito, este povo quer ouvir o Senhor falar. O Senhor bem sabe que é a tua palavra que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir o homem, porque o homem não tem nada a dizer. Então vem agora com teu Espírito, Senhor, e tome o lugar do pregador. Tome a boca do pregador e fale com esta multidão. O pregador não precisa aparecer. Apareça o Senhor agora. Ah, Pai, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar quem tiver lugar. Quando você lê este versículo 18 que nós lemos no início da mensagem, nós passamos a concordar com esta palavra que Deus
não tem nada a ver com o pecado. E que a pessoa que é nascida de Deus, ela não peca. Logicamente, o contrário é verdadeiro. Quem é do diabo, peca. Então, há um contraste entre a obra de Deus e a obra das trevas, a obra de Satanás. Quem criou o pecado foi o diabo. Em Deus não há pecado. O diabo criou o pecado e o homem que é do diabo, a mulher que é do diabo, ama o pecado. Mas a pessoa que é de Deus, não. Porque a pessoa sabe que Deus não se agrada do pecado. Aqui mesmo nesta primeira carta do apóstolo João, a gente vê esta doutrina mais clara ainda. No capítulo 3, no versículo 8 desta primeira carta de João, nós lemos o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, como o diabo é o autor do pecado, e o pecado é rebelião à vontade de Deus, o diabo então, pecando, ele está contra Deus. E a pessoa que comete pecado, ela faz aquilo que o diabo gosta. E por isso ela é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo foi o primeiro a pecar. Qual foi o pecado do diabo? A desobediência à vontade de Deus. E o que é que a gente sente dentro da nossa consciência, do nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito? O que é que a gente sente que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E a nossa consciência testifica isso, dizendo o que está certo e o que está errado, e aquilo que está errado a nossa consciência nos acusa. O nosso coração sente o pesar do pecado. Então, o ser humano, ele sabe que pecado é não obedecer a Deus, é não fazer a vontade de Deus. Pecado é não atingir o padrão que Deus estabeleceu na nossa própria consciência. Porque Deus colocou dentro do ser humano uma pureza moral. E quando o ser humano viola essa pureza moral, esse código secreto que Deus colocou dentro da nossa consciência, o ser humano sabe que está infringindo a lei de Deus. Mesmo que não houvesse uma Bíblia para dizer isso é pecado, até o ateu sabe o que é pecado, porque isso está dentro do homem. E a Bíblia está sendo clara que quem peca é do diabo. Retornando para esse versículo 8 que eu estou lendo, no capítulo 3. Quem comete o pecado é do diabo. Mas ninguém quer ser do diabo. Pergunte para alguém se a pessoa quer ser do diabo. Mas a partir do momento em que a pessoa peca, ela passa a ser serva do diabo. Ela passa a ser propriedade de Satanás. Ninguém quer pertencer ao demônio. Aliás, ninguém gosta do diabo. Mas quando o ser humano pratica um pecado, está praticando aquilo que o diabo gosta e está servindo Satanás e fazendo a sua vontade, e essa pessoa se torna propriedade do diabo. Por isso que quem comete pecado é do diabo. A pessoa não quer ser do diabo, mas ela comete pecado, automaticamente ela é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí veja nesse mesmo versículo 8, a parte final que diz assim: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Na leitura inicial, quem é de Deus não peca.
e Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, cuja obra principal é o pecado. Jesus se manifestou para desfazer o pecado. Então fica mais uma vez claro que em Deus e em Jesus Cristo não há pecado e nem pode haver pecado. Por isso que quem é de Deus não peca. Jesus Cristo não tem pecado. Um dia ele falou para a multidão, e eu quero que você confira isso, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 46, Jesus Cristo olhou aquela multidão e disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus desafiou a aparecer alguém ali que pudesse acusá-lo do menor pecado, de algum dia ter dado um falso testemunho, contado uma mentira, dado uma falsa desculpa, xingado alguém. Jesus disse: me mostrem um pecado, me convençam de um só pecado. E os apóstolos que estavam andando ali com Jesus intimamente, e você sabe que é na intimidade que a gente conhece a pessoa, não é? Nem os apóstolos puderam dizer: Jesus Cristo tem vida dupla. Na frente do povo ele é uma coisa, fora ele é outra. Nem os apóstolos puderam dizer isso, porque mesmo na intimidade, Jesus Cristo não tinha nenhum pecado e se mantinha sempre santo. Tão santo a ponto dos apóstolos se considerarem tão pecadores e terem medo de fazer qualquer pergunta para Jesus, até de chegar perto dele. Eles não tinham intimidade com Jesus, não tinham liberdade com Jesus. O que mais chegava perto de Jesus era justamente o apóstolo João, que escreveu, colocando no papel, esses 2 versículos que nós lemos: quem comete pecado é do diabo e quem é de Deus não peca. E João chegava muito perto de Jesus Cristo, foi o que teve mais intimidade com Jesus, mas mesmo assim, uma amizade protegida por uma distância que separa a santidade de um ser humano imperfeito. Então João reconhecia a santidade de Deus e do Senhor Jesus, e Jesus desafiou alguém a dizer que ele tivesse qualquer pecado, o menor pecado. Quem de vós me convence de pecado? Não apareceu ninguém para acusá-lo ou para dizer que ele tivesse qualquer pecado. Então o pecado não faz parte do reino de Deus, mas faz parte do reino das trevas. E o ser humano, quando pratica pecado, ele não está mais no reino dos homens, ele está no reino das trevas, porque ele passa a ser propriedade de Satanás. Quando o apóstolo João estava escrevendo essa doutrina, ele falou de 2 tipos de pecados. Pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Vamos ver isso daí? Eu quero que você aprenda isso. Voltando para a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 17. Versículo 17 agora. João escreveu assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Há pecado que não é para a morte. Quero que você memorize isso. Mas ele também escreve, no versículo anterior, o 16, que há pecado que é para a morte. Escute, versículo 16 agora. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O apóstolo João pegou pesado agora, dizendo que tem pecado que é para a morte, e nesse caso, quem estiver praticando pecado que é para a morte, João descreveu, por aquela pessoa eu nem digo que ore, mas veja, é a opinião dele.
Se a pessoa está praticando um pecado que é para a morte, eu não oraria por ela. Interessante isso, não? Então vamos descobrir agora qual é o pecado que não é para a morte, porque é evidente que todo ser humano peca, é ou não é? Todo ser humano peca. Mesmo quem é convertido, mesmo quem já entregou a vida para Jesus, mesmo quem já se batizou nas águas, mesmo quem já está há muitos anos na caminhada cristã, acaba pecando ou não acaba pecando? Lógico, seria uma hipocrisia dizer que não. Aliás, quando João escreveu aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, no texto original em grego, e João escreveu em grego, e muitos de vocês devem ter Bíblias aí com essa tradução, está escrito assim no texto original: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não é que não peca, não vive pecando. Existe uma diferença. Antes a gente era um pecador contumaz. A gente pecava e nem percebia que estava pecando, não é? A gente pecava conversando com qualquer pessoa, sem perceber, falava tanta palavra imunda, tanto palavrão, tanta praga, tanta maldição, tanta ironia, tanta sujeira, e nem percebia isso. Nem percebia. Que a gente pecava, porque a gente era do diabo e nem sabia que estava pecando. Mas quando a pessoa é de Deus, não é que ela não peca. No texto original em grego diz: quem é de Deus não vive pecando. Por quê? Porque se a gente, por qualquer motivo, por fraqueza, ou por ira, ou por falta de vigiar naquela hora, cometer qualquer pecado, na mesma hora, bate uma tristeza dentro da gente, que a gente vai pedir perdão a Deus, e vai pedir perdão para a pessoa na mesma hora. Vai visitar o parente, vai visitar o amigo, dizer: olha, aquela hora eu falei aquilo, mas não é nada disso não, eu estava nervoso, me perdoa. Então a pessoa já não vive pecando, certo? Por quê? Porque ela é de Deus. Porque quando ela peca, ela é de Deus, ela sente tristeza, então ela volta atrás, ela se converte. Se converter é voltar atrás. Ela volta atrás, ela se arrepende, ela pede perdão a Deus, ela pede perdão para a pessoa que ofendeu. E ela não vive mais pecando. Quem é de Deus não vive pecando. Porque seria totalmente impossível que quem é de Deus não peca. O único que é de Deus e não peca é Jesus Cristo. Não é? Nós somos de Deus e não vivemos pecando. O que quer dizer isso? Que de vez em quando a gente peca. Por N motivos. Um filho que aborreceu, o marido que fez algo que tirou a mulher do sério, ou então ao contrário, o marido se aborrece com a mulher, ou então o filho discute com o pai, a filha discute com a mãe, mas a pessoa que é de Deus, ela não vai continuar naquela prática, ela não vai continuar praticando o pecado, ela vai pedir perdão a Deus e ela vai interromper aquele pecado. Então quem é de Deus não vive pecando. Agora vamos ver qual o pecado que não é para a morte e qual é o pecado que é para a morte. Vamos ver essa doutrina que o apóstolo João escreveu. Você sabe que ele era judeu, e ele escreveu isso baseado no Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus. Então vamos ali no livro de Levítico, vamos comigo, no Antigo Testamento, e confirmar essa doutrina. Levítico capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o tipo de pecado que não é para a morte. Amém? O pecado que não é para a morte. Escute. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade.
E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. Então, esse pecado aqui, que Deus está falando, que Ele perdoa, pela leitura que nós fizemos, é aquele pecado que a pessoa fez sem querer, sem a intenção. Aquele pecado que ela praticou por erro. Deus está dizendo, a pessoa vai levar a sua iniquidade. Ela é culpada, mesmo tendo pecado por erro, sem querer, sem ter deliberado antes, sem ter planejado antes. Ela pecou porque não vigiou, ela pecou porque se irou, ela pecou por qualquer motivo, mas ela não estava intencionada a pecar. Quando ela viu, caiu no pecado, Deus está dizendo, ela vai levar a sua iniquidade. Mas se ela trouxer um carneiro, sem defeito e sem mancha, e trouxer ao sacerdote, e o sacerdote examinar o cordeiro, e ver que o cordeiro é perfeito, então o pecador, a pecadora, que cometeu aquele pecado sem a intenção, sem ser intencionalmente, colocará a mão sobre o cordeiro, e o cordeiro será sacrificado, e aquele pecado será perdoado. Então, esse pecado não é para a morte. Amém? Esse não é para a morte. Agora vamos ler um outro tipo de pecado. A pessoa quis pecar. A pessoa agiu com a intenção de pecar. Vamos ver esse pecado. Capítulo 6, aí mesmo, livro de Levítico, capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, olha que é Deus que está dizendo, hein? Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. O homem costuma pecar, Deus sabe disso, é Deus que está falando. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Então, você pensou que eu estava lendo sobre os pecados que são para a morte. E o que é que a gente viu no final? Que não. Camarada roubou, jurou falso, agiu com violência. Mas aí esta pessoa se arrependeu, foi lá, restituiu o roubo, desmentiu o falso juramento. Aí ela vai, mesmo sendo culpada, agiu querendo pecar. Ela pega o cordeiro, leva até o sacerdote, um cordeiro perfeito e sem mancha. O sacerdote examina, manda o pecador colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro. Aí o cordeiro é degolado, o seu sangue é derramado. Aí aquele pecador que agiu com vontade de pecar, olha só, mesmo tendo roubado, mesmo tendo jurado por Deus e era mentira, mesmo assim Deus está dizendo, o seu pecado será perdoado. Então não é pecado para a morte também. Interessante, não é? Você pensou que era só pecado sem querer. Fiz sem querer, escapou um palavrão. Fiquei tão nervoso, escapou um palavrão. Esse não é para a morte. Não é para a morte, se você tiver o cordeiro. Ou então alguém
Eu vi lá a carteira do meu colega dando sopa na gaveta. Ele tinha ido no banheiro escovar o dente. Aí eu vi aquele monte de dinheiro na carteira, eu passei a mão. Eu peguei o dinheiro dele, eu roubei, eu quis roubar, eu roubei o dinheiro dele. Mesmo tendo roubado, mesmo tendo dito para a pessoa, eu roubar? Juro por Deus que não. Juro por Deus que não fui eu. Não é? Não, foi você sim, você está jurando falso. Ah é? Você está me chamando de mentiroso? E avançou em cima do camarada e brigou. Não é? Está no pecado, está resistindo, está jurando falso, está roubando, está mentindo. Aí ele vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e diz, puxa vida, aquele camarada trabalha na mesma firma que eu, é meu colega, também depende do mesmo salário, e não está certo. Não, eu vou devolver para ele a carteira, eu vou confessar o meu pecado, eu vou pedir perdão para ele. Olha só, mesmo nesse caso, fez um monte de coisa errada e fez porque quis, também não é pecado para a morte. É isso que Deus está dizendo. Não é pecado para a morte se pegar o cordeiro perfeito e sem mancha e levar para o sacerdote, colocar a mão na cabeça do cordeiro e o sacerdote fazer o sangue do cordeiro ser derramado, aí mesmo esse pecado não é para a morte. Esse pecado ou os pecados lhe serão perdoados. Você está compreendendo isso? Não são pecados para a morte. Você pode ter feito coisas horríveis nesta vida. E no Antigo Testamento Deus era extremamente rigoroso, olho por olho e dente por dente. A justiça clamava pela morte do pecador. Mas mesmo no Antigo Testamento esse Deus bondoso e misericordioso preparava lá um cordeiro que era sacrificado no lugar do pecador. O pior pecador era perdoado. Agora no Novo Testamento nós estamos muito mais garantidos e muito mais protegidos. Porque não vai ser um cabrito, não vai ser um carneiro, não vai ser um animal quadrúpede sendo sacrificado pelo teu erro, pelo teu pecado, seja sem querer ou intencional. Se você se arrepender, se você buscar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se você colocar a tua mão erguida para Jesus Cristo, e se você confessar a tua culpa, aquele pecado não será de morte, porque a tua iniquidade será perdoada. Nenhum pecado é para a morte. Pastor João Ribe, qual é o pecado para a morte então? Eu vou te falar qual é o pecado para a morte. Você quer saber? Então, veja comigo no livro de Números, capítulo 15, versículo 30. Agora você vai saber qual é o pecado para a morte. A pessoa só morrerá por causa do pecado se quiser. Porque Deus perdoa o pior pecador, desde que ele tenha o cordeiro que Deus oferece. Agora, qual é o pecado para a morte? É esse aqui, ó. Livro de Números, capítulo 15, versículo 30. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, quer dizer, todo mundo, não importa a nacionalidade, brasileiro ou estrangeiro, judeu ou grego, rico ou pobre, grande ou pequeno, sábio ou ignorante, essa lei está valendo. A alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor. A alma que fizer, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Que fizer a injúria ao Senhor, o agravo ao Senhor, a ofensa ao Senhor Deus. E que ofensa é essa que gera a morte, seja para o natural ou para o estrangeiro, para qualquer pessoa? Versículo 31. Pois desprezou a palavra do Senhor
e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Atenção! A pessoa que despreza a palavra do Senhor, a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, a pessoa que não quer obedecer a palavra de Deus, a pessoa que faz esta injúria contra o Senhor, porque esta é a grande ofensa, a pessoa que desprezar a palavra do Senhor, esse será o pecado de morte. Esta alma será extirpada, aniquilada, separada do meio do povo, arrancada do meio do povo, tirada do meio do povo de Deus. Esse é o pecado para a morte. Não ouvir a palavra, desprezar a palavra. E agora nós vamos aprofundar isso no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Você vai entender o que é isso. João 5, 24, Jesus Cristo disse assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Qual é o segredo? Não desprezar a palavra. E Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra não entrará em condenação. Então a pessoa desprezar o Evangelho, desprezar a palavra do Senhor Jesus, não crer naquilo que Ele diz, é lógico que esta pessoa não poderá ser salva. E se ela não é salva, ela é condenada. E se ela está condenada, ela está separada do céu, do povo de Deus. Ela morrerá eternamente. Aquela alma será extirpada do meio do povo. Então este é o pecado para a morte. O pecado para a morte é não ouvir a palavra do Senhor. Vamos ver outra aqui, em João mesmo, capítulo 8. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que o pecado para a morte é eu desprezar a palavra de Deus. Se eu quero viver, ter vida eterna, eu tenho que ouvir a palavra do Senhor Jesus. E se eu quero continuar tendo vida, eu tenho que permanecer na palavra. É isso que ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja o versículo 51 agora, aí mesmo no capítulo 8, versículo 51. Jesus falando: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Há pecado que não é para a morte, e há pecado que é para a morte. Sujeito é traficante, viciou os nossos filhos, destruiu vidas. O outro é assassino, matou para roubar. O outro é ladrão. O outro é adúltero. O outro é mentiroso. O outro é viciado. O outro é jogador. O outro é blasfemador. E aí vai todos os pecados humanos, jura falso, dá falso testemunho, engana as pessoas, peca barbaridade, peca muito. Mas louvado seja Deus, nenhum desses pecados são para a morte, se o pecador se arrepender e receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Cordeiro que tira o seu pecado. Então a sua iniquidade será perdoada. Mas esta pessoa que faz todas essas coisas hediondas e erradas, se ela não ouvir a palavra, se
se ela desprezar a palavra, se ela não quiser permanecer com Cristo, se ela se desviar, se essa pessoa não quiser ler nem ouvir o Evangelho, ou seja, ela não quer saber da palavra do Senhor Jesus, então ela está praticando o único pecado que é para a morte. Pecado para a morte é você não querer ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus está dizendo, se você ouvir a minha palavra, e se você se arrepender do seu pecado, e se você se arrepender da sua iniquidade, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou então como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, por causa do sangue do meu Filho Jesus. Quem ouvir esta palavra e crer, não praticou pecado para a morte. Mas quem não ouvir esta palavra, quem desprezar esta palavra, praticou o pecado para a morte. Quem diria que é tão grave não querer ouvir o Evangelho? Quem diria que é tão grave não querer ouvir a palavra de Deus? Eu fico preocupado com aquele teu vizinho, com aquela tua vizinha, com aquele teu parente que você diz, vamos à igreja? E ele diz, eu não. E depois que você vira as costas, ela ri de você. Ela despreza a tua fé. Ela despreza o teu Deus. Ela despreza o teu Salvador. Diz no seu íntimo, eu nunca irei naquela igreja. Eu não quero saber de Bíblia de crente. E ela desconhece que a Bíblia dos católicos é igual. Não é? Ela despreza a palavra. Ela fica presa numa religião ou numa tradição religiosa. E ela despreza a palavra. Mas está orando por aquela pessoa, sabe por quê? Porque se você orar por ela e continuar convidando, quem sabe um dia ela vem à igreja. Ligue a rádio, escute um pastor aí, ouça a palavra. E a pessoa prefere ouvir pagode, rock, música, não é? Como o pastor Alessandro, que antes de se converter, estava lá com a perna quebrada, em cima de uma cama, sofrendo, desempregado, na pior, viciado na bebida, já tinha se tornado um alcoólatra, um rapaz novo, brigando com o pai e com a mãe. Aí ele fala, eu vou ligar a rádio para ouvir alguma música, vou ouvir a Jovem Pan. E ele liga a rádio para ouvir a Jovem Pan. E ele acaba ouvindo o Senhor Jesus Cristo falando com ele. Uma pessoa que atirava a garrafa de pinga dentro da igreja, hoje é um pregador do Evangelho. Por quê? Porque o pecado para a morte é não ouvir. Não querer ouvir a palavra do Senhor e desprezar a palavra do Senhor. O pecado para a morte é este. Porque quem ouve a palavra pode ter a oportunidade de receber Jesus como Salvador, como você está ouvindo agora. E existe um outro pecado que eu diria que é tão pior, ou no mínimo igual, porque produz o mesmo resultado, a morte. Existe um pecado terrível. Jesus Cristo disse, esse eu não perdoo. Quero que você veja comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 31. Portanto eu vos digo, e é Jesus que está te dizendo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então o que foi que você aprendeu hoje? Há pecados que não são para a morte. Há pecados que são para a morte. E há agora esse outro pecado aqui, que eu vou ler. Mas logo de cara Jesus Cristo está dizendo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então não há pecado que não possa ser perdoado, amém? Qualquer pecado, se a pessoa ouvir a palavra e se arrepender
e entregar a sua vida para Jesus, que é o Cordeiro perfeito de Deus, que verteu o seu sangue por nós, então todo pecado e blasfêmia será perdoado ao ser humano. Mas, disse Jesus, mas a blasfêmia contra o Espírito, e Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é ele, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Se você xingar Jesus, se você falar mal do caminho, se você falar mal dos pastores, ou falar mal dos servos e das servas do Senhor, inventar coisas, caluniar, mentir, difamar, se houver arrependimento, mesmo tendo falado contra o próprio Jesus Cristo, ele está dizendo, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Falar o que contra o Espírito Santo, que não tem perdão jamais? Você vai entender, e fica bem claro aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29. Falar o que? Jesus disse, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que ele é um espírito imundo. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que ele é um demônio. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É compará-lo aos demônios. Porque Jesus Cristo estava expulsando demônios pelo Espírito Santo e disseram dele, ele expulsa os demônios por Beelzebul. Falaram que não era o Espírito Santo, não. Falaram que era o demônio que habitava em Jesus. Chamaram o Espírito Santo de demônio. Isso não tem perdão, está fora da cruz. Todo pecado humano, o Cordeiro verteu o seu sangue e ele perdoa todo pecado, até aquele que o ser humano blasfemar contra ele diretamente, está perdoado. Mas falar que o Espírito Santo é demônio, é como você olhar para mim, comentar com alguém, esse pastor para mim é um endemoniado. Se você falar isso, aquele pastor tem demônio, sendo que eu não tenho demônio, tenho o Espírito Santo, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Você não falou contra mim, falou contra aquele que habita em mim. E isso não tem perdão. Mas, do restante, todos os pecados não são para a morte, não são. Desde que a pessoa se arrependa e tenha Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual foi a palavra que nós lemos no início? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A partir do momento que você recebe Jesus como Salvador e você lava os seus pecados no sangue do Cordeiro, o diabo não tem poder mais para te tocar. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida, o maligno não lhe toca. E se você for de Deus mesmo, e continuar servindo a esse Deus, e permanecer em Cristo, e às vezes por erro, ou mesmo voluntariamente cometeu um pecado, mas aquele pecado gerou uma tristeza em você, e você se arrependeu, pedindo perdão, você permanece em Cristo, e o sangue de Jesus se purifica de todo o pecado, e o maligno não poderá te tocar. Por isso, se você, sendo de Deus, estando aqui, se cometeu algum pecado, está na hora de pedir perdão. Porque o diabo está só esperando você sair da igreja para ele te tocar. Mas se você agora lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro, o maligno não te toca. O diabo não pode te tocar.
Primeira coisa então, vamos lá. Há pecados que não são para a morte. Qualquer pecado. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer pecado será perdoado. Menos desprezar a palavra de Deus. Menos não ouvir a palavra. Menos não receber a palavra. E Jesus Cristo é a própria palavra. Ele se chama a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Desprezar Jesus, não quero receber Jesus como Salvador, não, eu já tenho Buda, eu já tenho Maomé, eu já tenho Iemanjá, eu já tenho a minha padroeira, o meu padroeiro, não, eu já sou uma pessoa religiosa. Você está desprezando o único que tem poder para perdoar todos os teus pecados, o único que pode te purificar de toda iniquidade. Se você desprezar a palavra que é Jesus, então você praticou aquele pecado que é para a morte. Porque você não poderá ter vida. Você só pode ter vida se ouvir a palavra e obedecer a palavra. Agora olhe bem para mim toda a igreja, porque eu vim aqui em Jundiaí. Porque Deus tem um plano na tua vida. E Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer realizar esse plano. Ele quer tirar você das garras do diabo. Ele quer purificar você com o sangue de Jesus. E se você se libertar de Satanás através do sangue de Cristo, você vai ser propriedade de Deus. Se algum dia você pecar porque não vigiou, até porque quis, mas se arrependeu, o maligno não poderá te tocar. Você vai continuar dependendo do sangue de Jesus para viver eternamente. E tudo começa hoje, de você ouvir a palavra e não desprezar o mais doce convite que você já recebeu na tua vida. Se você vier para Jesus Cristo, você vai receber vida e vida de verdade. A morte não terá mais poder sobre você. Você pode ser o pior pecador, a pior pecadora desta cidade. A pessoa mais má afamada que existe na região. A pessoa mais tenebrosa, mais terrível, que já causou tantos desgostos e males. Mas se você se arrepender, e se você levantar a tua mão para entregar a tua vida para Jesus e para receber Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, então a tua iniquidade será perdoada. O teu pecado será perdoado. E você não morrerá, receberá a vida eterna. Isso quer dizer que, se alguém aqui hoje levantar a mão para receber Jesus como único Salvador, essa pessoa vai ser perdoada e vai voltar para casa hoje sem nenhuma condenação, sem nenhum pecado. Deus te trouxe aqui para fazer essa restauração, essa renovação na tua vida. Ele quer tirar todas as tuas iniquidades. É tão fácil, mas depende só de você. Deus não tem como, contra a tua vontade, te purificar com o sangue de Jesus. Porque o sangue do Cordeiro é só para quem é de Deus. É só para quem diz: eu sou de Jesus Cristo. Eu dou a minha vida para Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. Aí você passa a ser de Jesus Cristo e vai ser de papel passado. Porque hoje o livro da vida será aberto lá na glória e o teu nome será escrito com o sangue do Cordeiro. E eu te digo, Deus já sabe que eu vou fazer o convite. Deus já sabe que eu vou perguntar quem quer entregar a vida para Jesus. E o livro da vida já está sendo aberto lá na glória. Deus vai esperar que você diga: eu quero. Deus vai esperar que você levante a tua mão e diga: eu quero, para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Por isso, você que está aqui hoje, olhe para mim. Há pecado que não é para a morte. Todo pecado será perdoado ao homem, disse Jesus. Todo pecado será perdoado à mulher. Mas só para quem tem o Cordeiro, que é Cristo.
Mesmo que você tenha falado mal do caminho, falado mal de Jesus, falado mal das igrejas, atirado pedra nas igrejas, mesmo que você tenha blasfemado muito, esse pecado será perdoado. Só se você disse que o Espírito Santo é demônio, então aí você não receberá perdão. Mas eu creio que esse pecado você não cometeu. Eu creio que não. Eu creio que teus pecados foram bem mais leves. Pastor, o que é isso? Tem um sujeito aqui que matou 5. Esse pecado é leve, porque tem perdão, não é para a morte. Pastor, mas o camarada roubou 10 bancos. Pois é, mas esse pecado não é para a morte, se essa pessoa se arrepender e entregar a vida para Jesus. Qual é o pecado para a morte? Se desprezar a palavra de Deus. Esse é o pecado para a morte, porque a pessoa desprezou a palavra que salva. A única chance que ela tinha de ser perdoada, ela desprezou, porque não quis ouvir a palavra. E você está ouvindo essa palavra? Você tem que ouvir e dizer, eu estou ouvindo, porque Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se você está ouvindo, dê uma resposta. Dê uma resposta, porque o céu está esperando. Eu pergunto aqui nesta igreja, não conheço ninguém e também não quero saber da tua vida particular. Não interessa qual foi o teu pecado, não preciso saber disso. A única coisa que o Senhor Jesus quer que você responda é isto. Você quer entregar tua vida para Jesus agora? Você quer receber Jesus Cristo como único Salvador? Todos que querem lavar os seus pecados no sangue de Jesus, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as suas mãos. Pastor, eu quero. Oh glória, então seu pecado será perdoado. Vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Venham para cá. Porque você ouviu a palavra e não desprezou a palavra. Oh glória, desse pecado gravíssimo você está livre. Os restantes de pecados, todos ser-lhe-ão perdoados. Venha para cá, porque hoje você vai sair daqui sem nenhum pecado. Venha para cá. Glória a Deus. Agora olhe para mim, você que está aqui, você está desviado, desviada. Olhe para mim, escute. É com você. Você é irmão, irmã, mesmo desviado, desviada ainda é. É um irmão desviado e é uma irmã desviada. Preste atenção. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Para você que está afastado, afastada, desviado, desviada, é meu irmão desviado, é minha irmã desviada, e nós queremos orar para você agora, porque a palavra está dizendo que ainda que você tenha se desviado, não é para a morte, e nós vamos orar e Deus te dará a vida eterna. Hoje acabou o teu tempo de desviado e desviada. Meu irmão desviado, olha só, meu irmão desviado, minha irmã desviada, você sabe que tem pecado. Não é para a morte, desde que você se arrependa e não despreze a palavra. Mas se você está afastado, afastado, e desviar essa palavra, e não vier aqui na frente, para se consertar com Deus, então você praticará o único pecado que é para a morte, que é o pecado de desprezar a palavra do Senhor. Então você que está afastado, afastada, meu irmão desviado, minha irmã desviada, nós vamos orar por você agora, e você vai receber vida de verdade. Vem aqui para frente, toda a igreja vai orar por você. Hoje você vai sair daqui sem nenhum pecado. Venha. Isso, sai do teu lugar. É com você, meu irmão, minha irmã, vem para cá. Oh glória, que bênção, não é para a morte o teu pecado, está vendo? Nós vamos orar, a igreja vai orar e você vai receber vida. Isso, venha, venha, meu irmão. O Espírito Santo está me tocando. Que além dessas pessoas que já vieram, tem mais pessoas para vir aqui na frente.
E eu não entendo por que você desprezaria esta palavra que é diretamente para você. Por que você desprezaria esta palavra e voltaria para a tua casa levando a tua iniquidade? Se a palavra está dizendo que Jesus levou todas as tuas iniquidades. Você está ouvindo a palavra? Está sentindo vontade de vir aqui na frente? O Espírito Santo está me dizendo que Ele está tocando no teu coração, está te dando vontade de vir aqui na frente. Então não fique aí. Ouça a palavra do Espírito Santo. Venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Oh glória! Venha! Tem mais gente, venha! Não despreze a palavra do Espírito Santo, venha! Venha para cá! Venha! Pastor João Ribe, eu ando tão fraco na fé que eu tenho até medo de desviar. Às vezes acontece. A nossa vida cristã é assim, uma hora estamos lá em cima, no alto do Monte Carmelo, fazendo descer fogo do céu. E na outra hora estamos escondidos dentro da cova com medo da morte. A vida espiritual é assim mesmo. Por isso, você que está tendo dificuldade para seguir o Senhor Jesus, dificuldade na tua vida cristã, você que está fraco, fraca na fé, quer receber esta oração, vem aqui para frente também, em nome de Jesus, que nós vamos orar. Venha para cá. Se você está se sentindo dentro da caverna, vem aqui para frente, porque hoje você vai sair daqui renovado, renovada. Hoje você vai sair daqui fortalecido, fortalecida. Venha para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Venha para cá. Hoje vai ser bênção na tua vida. Você entendeu? Olha, pela palavra que você ouviu hoje, você entendeu então que é impossível você ir parar no Hades ou no inferno se você ouvir a palavra do Senhor? Você compreendeu isso? Você compreendeu que é impossível você ir parar no Hades ou no inferno no fim da tua vida se você durante esta vida permanecer na palavra de Cristo? Amém? É impossível. Então não se desvie. Não volte atrás. Às vezes a pessoa comete um pecado. Ela está caminhando com Cristo, não é? Ela está no caminho. Aí ela comete um pecado e por não conhecer a palavra, ela pensa que aquele pecado é para a morte e ela se afasta. Desvia. Quando o único pecado para a morte é desprezar a palavra do Senhor. Entendeu? Aquele que é de Deus não vive pecando. Mas você pode ler aqui no Evangelho. Pedro estava com Cristo 3 anos e meio e pecou e mentiu e jurou e praguejou dizendo que não conhecia tal homem. 3 vezes fez isso. E mesmo quando já era batizado com o Espírito Santo, pecou. Pecou, está no Evangelho. Quando ele foi se encontrar com Paulo e ficou ali com os estrangeiros, ele comia e bebia. Mas quando chegaram os judeus de Jerusalém, ele já não queria mais andar com os estrangeiros nem com Paulo, para não dizer que ele não estava se misturando com pecadores. Foi pecado isso, foi pecado. Então, pecou. E quem é que não peca, amados? A Bíblia diz que não tem quem não peca. A nossa diferença é que a gente não vive pecando. Eu estou feliz porque você veio aqui na frente. E se tem mais alguém na igreja que não é que está desviado não, mas se você sente que pecou e não quer viver pecando, então não continue aí no teu lugar, vem aqui para frente também que nós vamos orar. Por que não? Está sentindo vontade de vir? Eu sei que está. Vem para cá, não fique aí não, vem para cá. Quem quiser vir, venha, porque quem é de Deus não vive pecando. Se a gente ora por um irmão, a Bíblia disse que cometeu um pecado que não é para a morte, se a gente ora e ele recebe vida, quanto mais uma pessoa que não está desviada, não está afastada, mas vive cometendo um pecado e ela não quer mais praticar esse pecado. Então vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar também. Você que está ouvindo em casa pela rádio,
ou na cadeia, ou no hospital, ou em qualquer lugar, se coloque de pé ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo e quer também se reconciliar, também entregar tua vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos nós, os que estão em casa, ou nos presídios, ou nos hospitais, ou aqui na igreja mesmo, todos nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Nós vamos colocar a mão direita sobre o nosso coração, porque, atenção, olhem bem para mim, nenhum de vocês cometeu pecado para a morte. Nenhum. Porque todo pecado será perdoado ao ser humano. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode acreditar, nós vamos terminar esta oração, você vai se levantar e não terá mais nenhum pecado. Amém? Fique com a tua mão direita assim sobre o teu coração, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e que bênção, Senhor, saber que o meu pecado, por pior que seja, tem perdão quando eu me arrependo e me purifico no sangue do Cordeiro, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai querido, confirma agora, escreve o meu nome no livro da vida, torna isso, Senhor, oficial, porque eu sou propriedade do Senhor Jesus, e o maligno não pode me tocar. Pai bendito, me purifique agora de todo pecado, de toda iniquidade, pelo sangue de Jesus, porque eu não quero viver pecando, eu não quero permanecer no pecado, mas eu quero permanecer em Cristo até o fim da minha jornada. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.